Este é o Sempre em Movimento, o seu podcast sobre saúde e inovação. A cada episódio, um novo olhar com diferentes especialistas do setor. Venha com a gente aprender e, é claro, se inspirar. Hoje vamos falar sobre o tema que une a ciência, a gestão e o impacto clínico, a oxigenoterapia hiperbárica. E como garantir que o OHB é aplicado baseado em evidência e boas práticas de gestão. Então, hoje nós estamos aqui conversando com o Dr. Marcelo Moraes, que é cirurgião vascular, depois ele vai mostrar o currículo dele aí para a gente, é vice-presidente da SMOB. Então, isso vai ser um papo muito interessante, porque ele tem sido um novo play na hiperbárica que tem nos ajudado a disseminar. Então, Marcelo, faça a sua apresentação aí. Primeira coisa, muito obrigado, Branco, pela oportunidade de conversar sobre um tema que é tão importante e está crescendo no Brasil, que é a terapia hiperbárica. Por estar crescendo ainda, é um tema que ainda gera muita incerteza, muita insegurança em muitos colegas. Mas é uma terapia que, quando muito bem aplicada, quando bem executada, ajuda muito os pacientes. Isso eu não tenho dúvida nenhuma. Muito obrigado por essa oportunidade. E fale um pouco aí de você. Quem é Dr. Marcelo Moraes? Eu sou cirurgião vascular, já estou formado há uns 30 anos, eu me formei na Escola de Medicina, onde permaneço até hoje. Sou professor ligado ao departamento de cirurgia, professor afiliado. Tenho trabalhado com diabético, feridas venosas, praticamente a minha vida toda. Eu gosto muito desse tema e eu acabei me aprofundando nisso porque eu percebi que talvez sejam os piores flagelos dentro da cirurgia vascular que afligem os pacientes. O diabético, que leva aí mais da metade das 70%, 80% das amputações no mundo são devidas ao pé diabético, e as úlceras venosas. Cirurgias que acompanham o paciente muitas vezes pelo resto da vida e tem um impacto muito grande na qualidade de vida. Eu dediquei uma boa parte da minha carreira para estudar e para tratar esse tipo de paciente. E como é que foi que você entrou em contato com a oxigenoterapia hiperbárica? Por que você resolveu ter um serviço? Conta aí para a gente estimular aquele que está empolgado com a hiperbárica. Será que vale a pena eu montar um serviço? Será? E é super importante que um cirurgião vascular, né, tenha interesse nisso e consiga enxergar o impacto assim e colocar isso na sua rotina. Como é que você vê tudo isso aí? É muito interessante. No serviço público e até nos serviços acadêmicos, a gente não tem acesso à terapia hiperbárica. Lembro na minha residência, meus primeiros anos de formado, um ou outro caso mais grave, aquele paciente que a gente revascularizou, a gente debridou, a gente tentou uma coisa, nada deu certo. O paciente estava para perder o membro, vamos fazer hiperbárica. Não tinha disponível na instituição, então era enviado para um serviço externo, demorava alguns dias para autorizar, para depois ele sair. Então eu sempre digo que a gente sempre chegou tardiamente nesses pacientes. Há cerca de 6 anos atrás, eu estava num evento da sociedade da Sociedade de Cirurgia Vascular para captação de recursos para um dos nossos congressos e entre os patrocinadores havia uma empresa de produção nacional de câmeras hiperbáricas. Eles se aproximaram de mim e perguntaram: olha, Marcelo, a gente gostaria de doar uma câmera hiperbárica para uma universidade a fim de fazer pesquisas na área. Eu falei: opa, eu conheço uma universidade. Eu fui lá para dentro, a gente conversou com a diretoria e tal, a gente decidiu colocar a câmera no Hospital São Paulo, que é o nosso hospital universitário, e essa câmera está lá, trabalhando até hoje. Entrou a pandemia, a gente foi lá um pouquinho antes da pandemia, entrou a pandemia, o pronto-socorro ficou fechado um bom tempo para a reforma, tá? Agora a gente está retomando os estudos, mas nesse tempo, a gente fez muito atendimento, né? Atendimento aos doentes que estavam internados, pacientes com escara, com pé diabético e tal, e eu pude acompanhar a evolução desses pacientes. Eu falei, puxa vida, diferente daquela ideia que a gente tinha antes, quando a gente chegava muito tarde, muitas vezes a hiperbárica não faria diferença, como não faria qualquer outro tratamento, como eu falei, a gente acabava chegando muito tarde. Eu percebi que quando a gente começa no tempo certo o tratamento, esses pacientes evoluem de forma diferente. Eu falei, puxa, esse tratamento ele tem sentido. E começa a estudar, começa a se aprofundar, e eu realmente, de certa forma, me apaixonei pelo tema. Isso é bastante interessante, Marcelo, porque a gente começou a trabalhar com hiperbárica em 1995. Temos 30 anos aí trabalhando
E eu tenho visto uma mudança muito grande nesse mercado, na questão das indicações, outros profissionais, como vasculares, plásticos, ortopedistas, indicando. E isso mostra o impacto que isso está tendo no sistema de saúde como um todo. E eu gostaria de ver que você tem me ajudado e temos trabalhado juntos aí há quase 3 anos junto aí na SMOB, né? No sentido de disseminar mais isso. A SMOB foi criada com o objetivo científico, de gerar trabalho científico, se aproximar das universidades e criar um campo de pesquisa e ensino na hiperbárica. E a gente tem visto um crescimento. Como é que você vê a maturidade desse serviço de saúde hoje? Como é que você está vendo? O que é que você percebeu nesses 2 anos que você andou pelo Brasil, falou, deu muitas aulas aí, inaugurou muitos serviços? Como é que você está vendo esse fenômeno da hiperbárica disseminando para diferentes locais no Brasil? É bem interessante, né? O que eu percebo, e isso é muito claro, os serviços de hiperbárica, né, o tratamento de terapia hiperbárica no Brasil está crescendo a passos largos. Eu acredito, nós fizemos um levantamento na SBOB mais recentemente, nós temos mais de 100 centros distribuídos em todo o país. Se eu não me engano, todos os estados estão representados. Talvez um ou outro não, mas, se eu não me engano, quase todos os estados estão representados. E eu vejo um interesse genuíno das pessoas, o aumento da demanda, aumento de casos. Então, eu vejo um interesse genuíno dos especialistas, dos colegas médicos, em conhecer melhor a hiperbárica. Eu acho que a prova disso, a gente teve duas. Você estava junto comigo, né, naquele evento que a gente fez, naquela mesa redonda que nós fizemos no Brasileiro de Ortopedia. Tá? Você vai lembrar, deram uma sala para a gente, que eu acho que devia ter uns 100, 120 lugares, né, uma sala relativamente pequena, parece que o de ortopedia é muito grande, e não coube todo mundo. Tinham pessoas de pé e tiveram que bloquear, os bombeiros bloquearam a porta, provavelmente o mesmo número de pessoas que estava dentro da tábua estava fora da sala querendo entrar. Aquilo para mim foi muito significativo, né? Realmente as pessoas estão com muito interesse, não é à toa. Existem trabalhos mostrando eficiência na área de ortopedia. O outro aspecto, isso eu acho que já virou a chave, é o pessoal da cirurgia plástica. Os resultados que a gente tem com a terapia hiperbárica depois de procedimentos de plástica, principalmente aqueles mais complicados, onde o paciente tem chance de desenvolver algum tipo de isquemia de retalho ou das áreas que foram operadas, muda completamente o resultado da cirurgia. Então, a cirurgia plástica é outro campo que eu vejo um interesse enorme dos colegas. Toda vez que há uma apresentação de terapia hiperbárica nesses congressos de cirurgia plástica, existe também interesse muito grande dos colegas nesse ponto. Fala um pouquinho aqui. Você, antes de vir trabalhar diretamente com a hiperbárica, você viu uma resistência do profissional, né, do vascular, do que vem muito nessa teoria de que é a última coisa para fazer, manda para a hiperbárica. Você vê que isso está mudando ou não? Você está vendo que hoje a sociedade de cirurgia plástica, cirurgia vascular estão mais engajada, a gente tem simpósios nesses eventos, nesses congressos nacionais. Isso é uma mudança realmente impactante ou não? Eu Você acho já que está citou o exemplo da ortopedia aí. começando, eu acho que está começando. Da ortopedia, essa chave vai virar, eu não tenho dúvida que os resultados que a gente tem visto são realmente impressionantes, assim como são da cirurgia plástica. Mas por que eu digo isso? Porque talvez nessas duas especialidades o resultado ele venha um pouco mais rápido e acaba sendo mais evidente, é muito mais visual do que em outros campos. Por exemplo, na cirurgia vascular não tem uma receptividade tão grande. Por quê? E patologias o cirurgião vascular trata, onde a hiperbárica teria mais aplicabilidade? É o pé diabético. E a gente sabe que o pé diabético é uma doença crônica, com uma série de características de microcirculação que torna a cicatrização muito difícil. O pé diabético, onde a gente tem mais evidência do funcionamento ou da eficiência da terapia hiperbárica. Entretanto, são trabalhos esparsos, já tem hoje em dia um volume grande de trabalhos randomizados e controlados, mas publicações pequenas. Quando a gente faz uma meta-análise desses dados, o resultado é muito claro. E uma das linhas de pesquisa da SMOB é justamente tentar fazer essa meta-análise, a gente está tentando reunir esses dados para fazer a publicação. E outro lado, você sabe, a gente está fazendo uma pesquisa que já está... pesquisa no Brasil é como um parto, né?
E aqui é um parto de elefante, que demora alguns anos para nascer. A gente está há 3 anos buscando patrocínio, buscando incentivo e verba para fazer essa pesquisa, agora saiu. Muito em breve a gente deve começar talvez o maior estudo de pé diabético do mundo. São 240 pacientes que vão ser randomizados e divididos aleatoriamente para receber hiperbárico ou não, de pacientes de pé diabético. Então isso a gente vai ter uma resposta muito forte sobre essa terapia. Mas demora um pouco para ver o resultado no pé diabético. A gente sabe que trabalhos que mostraram que houve diferença em termos de salvamento de membro e cicatrização da ferida são todos pacientes que fizeram 30, 40 sessões de hiperbárica. E é muito comum isso, infelizmente, e é por isso que eu falo que o treinamento, o engajamento das pessoas em conhecer o procedimento, em conhecer o tratamento é muito importante. É extremamente comum nós recebemos pacientes lá nas clínicas com pé diabético. Aí o médico ele fala, vamos fazer 3, 4, 5 sessões, vamos ver se funciona. Se funcionar, continua. Se não funcionar, não continua. E não adianta. A gente sabe que paciente com úlcera, pé diabético, úlcera venosa até mais, os estudos mostram que precisa ir 40, às vezes 50 sessões. Muitas vezes o paciente não tem, digamos, o tempo, a condição de fazer, o médico não sabe orientar o paciente nesse sentido, que tem que fazer muitas sessões para ter o resultado esperado e acaba desistindo antes da hora. O que eu mais vejo de problema é isso. Por isso que talvez o engajamento dessa especialidade seja um pouco mais baixo. Isso é importante você falar, né, das evidências científicas que temos, né? Nós temos trabalho muito bem feito no Canadá, né? Tanto que o Canadá incorporou a prática da oxigenoterapia hiperbárica, porque ela realmente reduz as amputações maiores, né, no sistema. Só que eles têm um sistema melhor gerenciado do que os nossos, né? E o Brasil ele tem uma limitação grande de incorporação de tecnologia como a hiperbárica no Sistema Único de Saúde devido ao tamanho do Brasil, né? Então, se você você coloca no Sistema Único, você tem que pagar a pessoa que está no local para ir para um outro com familiar, né? 30, 40 sessões vão ter muito impacto. Isso é uma resistência do sistema. Mas eu acho que à medida que nós tivermos uma publicação bem estruturada, um trabalho bem feito, randomizado como esse que a gente vai fazer na SMOB, vai mostrar para o sistema público de saúde que é possível fazer isso com gestão. Talvez os serviços têm que ser ligados ao programa de pé diabético, onde você terá muito melhor resultado. É possível se desenhar de uma forma inteligente que a hiperbárica traga um benefício. A gente testou o primeiro serviço SUS no Brasil, no Sistema Único de Saúde, lá em Ananindeua, no Pará, onde é um hospital metropolitano, que é um hospital de trauma e urgência e de queimados. A gente completou um ano lá, a gente começou lá em julho do ano passado, um ano, e a gente vê o impacto que teve. Nós reduzimos em 50% o número de procedimentos em pacientes com plástica e reduzimos 3, 4 dias de internação. Fantástico. A redução não foi maior por causa do que o Pará é um estado muito grande e esse é o centro de referência, a pessoa não tem suporte fora do hospital. Às vezes ele tem que ficar para completar a internação, o tratamento tem que ficar internado porque não tem para onde ir. Então, isso é uma das dificuldades no sistema. Eu brinco que a terapia hiperbárica ela tem essa limitação, né? Não existe telemedicina hiperbárica, né? O paciente precisa estar perto da câmera, porque são tratamentos geralmente diários e que muitas vezes envolvem aí 5, 10, 20, 30, 40 sessões. Eu acho que a gente está no caminho da SMOB muito importante esse estudo que nós vamos fazer, eu acho que vai ter um impacto. Explica um pouco como é que vai ser o desenho desse estudo. As clínicas vão poder se credenciar ou já tem um pool de clínicas que vão participar? Fala um pouco disso, como vai ser essa dinâmica, até para a gente acalmar mentes e corações claro. em termos dessa expectativa desse trabalho. O trabalho já está sendo gestado, eu escrevi o protocolo inicial ano passado, e a gente tem corrido atrás de patrocínio. Para isso, os órgãos fomentadores de pesquisa, eles precisam que tudo esteja muito bem definido.
eles não repassam dinheiro para a gente enquanto todo o projeto não estiver bem desenhado. Então, nós fizemos o levantamento das clínicas que são passíveis, são possíveis de fazer, né, que tem equipe médica treinada, que tem equipe de enfermagem disponível, porque tem coleta de sangue, tem que responder a alguns relatórios, que é uma parte chata, tal. Então a gente conversou com algumas clínicas que se dispuseram a utilizar as suas equipes para nos ajudar na pesquisa, nós incluímos essas clínicas. São 4 aqui em São Paulo, porque, como eu falei, existe um problema de distância. Então a gente quis concentrar em São Paulo, porque, enfim, é um centro onde muitas pessoas, enfim, de alta densidade demográfica. Então a gente considera que aqui em São Paulo a gente tem mais chance de fechar o estudo rapidamente. Então é isso que foi acordado, é isso que foi, digamos, do ponto de vista administrativo, gerencial, combinado. Nós desenhamos a pesquisa, fizemos uma análise de qual que seria a amostra ideal, nós chegamos a um número aí de 240 pacientes. Eu acho que vale a pena ressaltar que 240, até onde eu sei, é mais do que o dobro dos estudos anteriores com o mesmo desenho, estudos controlados e randomizados, tal, que já tiveram resultado, certo? Mas, por exemplo, tem uma meta-análise da Cochrane, que foi feita em 2015, é um estudo antigo, ela não incluiu os estudos mais recentes. Nessa meta-análise, eles reuniram em torno de 300 pacientes. Então, em um estudo só, nós vamos reunir quase uma amostra muito semelhante a essa meta-análise que foi feita. Então, vai ser um estudo muito importante. Eu acredito que o resultado vai ser muito impactante. Isso é bastante interessante, né? Se nós pensarmos que no Brasil nós temos 210 milhões de pessoas, digamos, 10% é diabético, nós estamos falando aí de 20 milhões. De 17 a 20 milhões é a estimativa. De diabéticos. Você imagine que 10% desses pacientes tenha alguma ferida ao longo da vida. Isso é estatístico. 10% desses pacientes. Então, nós estamos falando de 1,5 milhão aí, no mínimo. 2 milhões. 2 milhões de pessoas. Imagine se 200 mil precisassem de câmara hiperbárica, fazendo em torno de 30 sessões por paciente. Olha a gama de pacientes que teríamos. E aí você vê o quanto que a hiperbárica precisa crescer. Porque só uma patologia dessa, hoje eu não teria serviço suficiente para atender essa única demanda. Se o resultado desse estudo for favorável à hiperbárica, eu acho que tem uma grande chance da gente incorporar isso no tratamento da população, certo? Eu acho que até vai se tornar obrigatório. Seria um problema ético tal de não indicar um tratamento que é eficiente. Mas isso, os órgãos aí de incorporação de tecnologia para o Sistema Único de Saúde, eles são muito criteriosos, tal, eles têm critérios bem definidos, têm uma metodologia muito boa. Na verdade, eu acho que submetendo a eles vão tomar a decisão certa. Mas você comentou algo interessante, que são a aplicabilidade da hiperbárica no Canadá. Eles começaram a fazer a utilização depois de um estudo, foi lá em 2011, se eu não me engano, um estudo de custo-benefício, onde o que eles viram nesse estudo? Que no primeiro ano você tem um custo aumentado do tratamento, porque, claro, é aquele custo dos pacientes fazendo a terapia hiperbárica. Mas ao longo de 5 anos, eles reduziram o custo em torno de 30% a 40%. Se você levar em conta o número menor de curativos que o paciente precisou fazer, o número menor de internação que esses pacientes tiveram e o custo geral para a sociedade, evitando-se algumas amputações. Então, no Canadá foi incorporado pensando realmente na parte, além, claro, de melhora da qualidade de vida da população, também o Canadá leva muito isso em conta na parte financeira da terapia. A gente hoje, você tem serviço de hiperbárica no John Hopkins, na Clínica Mayo, né? Que são importantes serviços. E nas universidades fora a sua, quem mais tem hiperbárica hoje? Um estudo fazendo trabalhos importantes nessa área. Eu acho que a Federal de Minas Gerais, aqui no Brasil, tem. Até onde eu sei, não conheço todos os serviços, mas até onde eu sei, as únicas 2 universidades, os serviços formadores que têm câmara hiperbárica, são a Federal de Minas Gerais, MG, e a Unifesp, Federal de São Paulo. E o professor Demange tem trabalhado muito na questão de estudos experimentais com
com hiperbárica, né? E fez recentemente uma tese extremamente interessante de alto Muito. impacto. Fala um pouco desses estudos para a gente de experimental como esse do Demange, o que que ele encontrou, o Tá. impacto que está tendo, né? E isso estimulou que vários outros profissionais começassem a fazer tese de mestrado, doutorado em hiperbárica. Sim, ele criou uma linha de pesquisa nisso daí, até a SMOB está bastante envolvida nisso daí. É, mais do que talvez eu explicar o que é o estudo dele, eu convido a todos a entrar no site da SMOB, que nós fizemos uma reunião, já tivemos 7 reuniões científicas. Uma das reuniões científicas foi para o Demange mostrar esse trabalho. Eu já tinha visto um trabalho muito semelhante, um trabalho americano, um desenho muito parecido com o dele. Mas vendo os resultados que ele mostrou na nossa reunião, eu fiquei absolutamente impressionado. Tá? Visualmente, como o tendão, ele fez um estudo experimental em coelhos, onde ele causava uma lesão do cruzado anterior. Parece que a anatomia, esse é o modelo experimental mais adequado para estudo de lesão de cruzado anterior, talvez uma das lesões ortopédicas de joelho mais comuns. Impressionante como é incorporado mais rápido esse tendão, aquele arcabouço ósseo, como o osso se fecha ali ao redor do tendão. Ele fez um teste de rompimento do tendão, a força necessária para romper o tendão dos animais submetidos à terapia hiperbárica foi quase o dobro do animal que não fez o tratamento padrão. Então, resultados muito impressionantes. Se eu não me engano, o Demange, depois desse trabalho, ele incorporou na prática clínica dele hiperbárica. Se eu não me engano, ele tem no consultório dele uma câmara hiperbárica e ele sugere, ele oferece para todos os pacientes que ele opera o joelho fazer a terapia complementar. Ele tem falado bastante, né? Porque é uma terapêutica que não causa dano, né? Você não tem efeito colateral e você acelera muito o processo de recuperação. Isso vale para quase todas as doenças que envolvem um procedimento cirúrgico, né? Que ele brinca muito. Você pode ir de de São Paulo a Ribeirão Preto uma velocidade de 80, mas você pode ir a 100, você vai chegar muito mais rápido. Eu acho que na plástica isso é tão evidente nessas cirurgias grandes, mamoplastia, abdominoplastia, que a recuperação é muito rápida, né? Você vê 3, 5 sessões, a paciente em 7 dias ela está normal, um tempo que ela levava 14, 21 dias, fazia drenagem, não sei quantas. Hoje não, você acelera muito a recuperação, e que é uma coisa do mundo moderno, né? Todo mundo, um empresário, uma modelo, ela quer voltar à sua atividade normal o mais rápido possível. A hiperbárica, como um tratamento adjuvante, tem alto impacto nisso. Tem esse aspecto da plástica, que é a recuperação. Os colegas que fazem, principalmente lipoescultura, que fazem aquelas aspirações que usam aqueles catéteres térmicos também, que acaba causando uma queimadura interna, quem faz o uso dos protocolos de terapia hiperbárica fala que mudou o tempo de recuperação. Antigamente era 1 mês, 20 dias, tal. Hoje em dia é 1 semana, o paciente já está recuperado, é isso daí. E o que eu vejo muito, infelizmente, alguns pacientes desenvolvem algumas complicações, áreas de necrose, deiscência de ferida, enfim. Esses pacientes melhoram muito com a terapia hiperbárica. Mas eu queria comentar outro aspecto. Você falou que é um tratamento muito... Que termo que você usou? Muito... É adjuvante, não? Não, seguro, muito... Que termo que você usou agora? Falei que era Muito seguro, tranquilo. Você não falou seguro, você falou outro termo. Um tratamento que muito... ajuda a recuperar mais rápido. Mas é alguma coisa ligada à Tá, segurança. Mas vamos vamos levantar esse aspecto. vamos É um discutir. tratamento muito seguro, Ah, muito não causa dano. não causa dano. Mas vamos discutir esse ponto, porque assim, isso foi fonte de 2 das nossas reuniões científicas e estamos devendo uma terceira para a gente fechar. É um tratamento muito seguro, com baixíssimas complicações, mas tem que saber fazer. Você tem que saber as indicações, as contraindicações, e você precisa saber os perigos ligados à terapia que todos temos. Não existe tratamento médico sem complicações. A terapia hiperbárica, sem dúvida, é muito segura, mas quando bem feita. As equipes precisam estar treinadas e saber exatamente o que não fazer nas câmeras. Não é isso? É isso que a gente concorda.
Eu acho que esse é um dos pontos mais importantes que a gente tem que falar. Todo serviço de hiperbárica, ele tem primeiro a procedência da máquina. Quem fabrica a máquina, ele tem todo um procedimento para liberar essa máquina de uso. Tem uma série de coisas importantes na construção da clínica, risco de incêndio, aterramento, que é uma coisa A importante. infraestrutura. A infraestrutura tem que ser bem feito e tem que validar, e ele tem corresponsabilidade com aquela implantação daquele serviço. Posso até adiantar que a gente já tem aquele projeto, tá? Isso. Uma das coisas que a gente está pensando em fazer na SBOB é justamente criar protocolos para orientar. O colega quer montar uma clínica, muitas vezes ele fica perdido, tá certo? Na legislação, tal. Então, a gente quer ajudar as pessoas a montar as suas clínicas com segurança. Protocolos do que é necessário, quais são as regras, qual que é a legislação, você precisa ter espaço para câmara, você precisa ter ventilação, você precisa ter o aterramento, tem uma série de condições, precisa ter exaustão na sala, tem uma série de condições que precisam ser atendidas. Tá? Não é nada muito difícil, tá certo? Mas se não for feita, a vigilância sanitária não aprova, certo? Isso é até uma coisa interessante da gente comentar. O que eu percebo é que as vigilâncias sanitárias no Brasil, elas não sabem o que fazer com a gente. Tá certo? Eu levei 2 anos para aprovar uma clínica e em um determinado ponto a gente apertou tanta vigilância que elas falaram, olha, a gente nunca fez esse processo, então a gente não sabe exatamente. A gente está esperando algum outro dar uma opinião. Então, assim, você precisa fazer a coisa by the book. Tem que estar cara a crachá para diminuir a chance disso acontecer. Tá certo? Você já tem que, muitas vezes, encaminhar a documentação toda pronta para a vigilância sanitária para que eles não tenham dúvida sobre o que precisa e o que não precisa nas instalações. Hoje a gente estamos com uma experiência muito boa, Marcelo. Nós temos hoje 10 serviços. Existe a Organização Nacional de Acreditação tem um capítulo sobre hiperbárica. A gente fez um acordo agora, nós vamos certificar 10 clínicas, seguindo o escopo da ONA, mas focando também em 10 itens de segurança que são fundamentais. Nisso, a gente vai dar segurança para quem trabalha, para quem está fazendo o tratamento e demonstrando assim que uma das nossas preocupações principal é com segurança. Sim. Isso, sim. E isso, nesse escopo, a gente vai ver se nós temos uma abordagem multidisciplinar também, porque é um tratamento adjuvante. Eu preciso do vascular, eu preciso do cirurgião plástico, eu preciso do ortopedista, eu preciso do nutrólogo, eu preciso do farmacêutico. É uma abordagem que eu preciso entender muito bem essa jornada do paciente. Eu tenho que ter um plano terapêutico para esse paciente. Então, acho que vai ser um avanço bastante grande para a gente disseminar mais esse conceito, né? Construir, a hiperbárica está num processo de construção, e quanto mais a gente reforçar a questão da segurança, a questão da multidisciplinaridade, vai ajudar a gente a disseminar isso de forma melhor. Muitas das regras e muitas das instruções, elas foram dadas em cima de câmeras multiplace. Exato. Né? Isso é interessante porque talvez hoje em dia, aqui no Brasil, a maior utilização de câmeras não são as multiplaces. Eu posso estar enganado. Eu tenho mais experiência e mais tempo nessa estrada do que eu. Mas eu acredito que hoje em dia, a maior parte dos pacientes que estão mergulhando aí no Brasil estão mergulhando em câmeras de uma posição, câmeras monoplace. E nem sempre as regras que se adaptam ao multiplace se adaptam a monoplace. Então, talvez até a legislação que a gente tem, que é aquela aprovação do CFM, do Conselho Federal de Medicina 95, precisa de algumas revisões. É uma coisa que talvez a gente possa se debruçar para pensar. Porque as indicações ampliaram, né? A plástica, as cirurgias ortopédicas, elas não se encaixam, assim, não tem específico aquela patologia, mas elas se encaixam na questão do trauma, porque nada, cirurgia plástica, uma cirurgia ortopédica não deixa de ser um trauma, né? Sim, então, toda a cirurgia. Então, revisar isso é importante, a gente vai achar um momento bom para revisar essa questão. Mas eu acho que uma coisa que a gente tem, assim, o que que faz um serviço ser sustentável hoje, doutor Marcelo? Você precisa de planejamento. Tá? Uma das coisas principais você já comentou. Você precisa ter uma fonte de pacientes.
Então você precisa ter um entrosamento multidisciplinar, porque, como você falou, nós somos um tratamento adjuvante. Nós somos a primeira linha de tratamento em alguns casos específicos, intoxicação, doença descompressiva, queimadura de via aérea, enfim, mas o resto a gente é um tratamento secundário. Então a gente precisa de plástico, a gente precisa de ortopedista, de vascular, enfim, das especialidades ou dos médicos, infectologia, tal, encaminhando núcleos de ferida, certo? Essa é uma grande fonte de pacientes. Então você precisa estar próximo ou linkado, ter algum tipo de relacionamento com os colegas que encaminham os pacientes. Depois você precisa ter uma logística da nossa matéria-prima. Nós entregamos ou trabalhamos entregando oxigênio hiperbárico. Se você não tem oxigênio, você não tem tratamento. Então você tem que se planejar, porque em alguns locais do país, eu sei que o oxigênio é difícil de chegar. E quando chega, chega mais caro. Você precisa ter isso no seu planejamento financeiro, certo? A logística da entrega do oxigênio e botar isso na sua tabela de custos. Depois você precisa estar perto, como eu falei, os pacientes não têm teleinterconsulta de cirurgia, de terapia hiperbárica. Você precisa estar geralmente localizado perto de centros urbanos que tem uma população que sustente o seu serviço. Não adianta você montar no meio da selva porque os pacientes não conseguem chegar lá, felizmente. Então você tem que montar perto de uma região urbana. Esse é o meu entendimento. E, por último, você precisa ter uma equipe preparada. Você precisa ter médico que saiba quais são as indicações, mas principalmente quais são as contraindicações e os raros, apesar de raros, quais são os efeitos adversos para você estar preparado para qualquer intercorrência. Elas são raras, né? Eu estava vendo o edital, eu esqueci qual foi essa referência, mas eu sei que foi um médico americano, houveram alguns acidentes com câmara hiperbárica, mas foi feito um levantamento. É mais difícil você ter algum acidente grave ligado a uma câmara hiperbárica do que você morrer de acidente de avião. Certo? É mais fácil se você subir no avião você morrer desse acidente do que ter uma intercorrência na câmara hiperbárica. É um procedimento muito seguro, certo? Mas você precisa estar preparado para aquelas raras intercorrências que vão acontecer. Então você precisa ter uma enfermagem que sabe o que está fazendo, que sabe manejar o equipamento, certo? Sabe as limitações, sabe até onde pode ir, até onde não pode, e uma equipe médica para atender essas intercorrências. Acho que esses são os pontos fundamentais. Você quer ter, além das instalações, claro, você precisa saber exatamente as regras do que você pode e o que você não pode fazer na parte de arquitetura, de engenharia, da parte elétrica, da sala de hiperbárica, do salão de hiperbárica. Isso é muito importante também. Qual seria a sua mensagem para aquele médico que está interessado em OHB, que está interessado em montar um serviço de hiperbárica? E como é que se resume tudo isso para esse profissional? Ele deve tentar, ele deve desistir. Mas antes disso, eu ia esquecendo, a gente tem que falar do Palmeiras. O Palmeiras é um dos maiores times do Brasil, né? E faz câmara hiperbárica, já tem um serviço de câmara hiperbárica muito interessante. Vamos falar um pouco de esporte OHB. Como é que você tem visto isso? Como você vê os times hoje do Brasil tendo o serviço de hiperbárica na recuperação, você tendo sucesso aí na recuperação desses profissionais, desse trauma? O futebol gera muito traumas agudos, interessantes, não só o esporte, basquete, tudo. Como você vê isso aí? Não é só no futebol, você vê no esporte, de forma geral, várias modalidades fazendo. Você vê nadadores de alto desempenho fazendo, você vê tenistas de alto desempenho fazendo, e aqui no Brasil se tornou bastante concorrido, digamos assim, a terapia hiperbárica para o jogador de futebol, porque futebol é esporte nacional, enfim, é natural que isso aconteça. Tem vários times de elite, de primeira divisão, fazendo. Existem trabalhos na literatura mostrando 2 pontos. Uma melhor recuperação muscular com a terapia hiperbárica, de fadiga tal, e também uma recuperação de lesões, ruptura de tendão, rupturas musculares, hematomas musculares, com o uso de hiperbárica. Existe alguma literatura, não é de grande qualidade, mas existe literatura nesse sentido. De experiência pessoal, o que eu posso comentar? Em uma das clínicas, a gente faz mergulho para um time de futebol, tá? E os meninos, eu brinco que é o prêmio deles. Eles brigam, o time tem lá uma verba para fazer, faz só para alguns, uma parte do time, não dá para fazer para todo mundo. E os meninos brigam para atingir as metas para fazer a hiperbárica. Tá? E o que eles falam?
E totalmente o desempenho é diferente. Eles se recuperam mais rápido, eles estão mais aptos a jogar de novo, eles sentem menos dor. Isso parece que é replicado. Nós temos entre os membros da diretoria, nós temos um médico que foi do Flamengo, que é o Tanuri, tá certo? E o que ele tem dados muito expressivos de diminuição de fator inflamatório, diminuição de fatores de lesão muscular nos pacientes que fizeram hiperbárica depois de jogos. Aí é bastante interessante, porque ele tem uma planilha de quanto aquele jogador correu, de quanto que ele fez de esforço, qual foi a VO2 mais, e ele mostrou a recuperação desses atletas com o uso de hiperbárica, tanto que o Flamengo é um dos times que usa e não abre mão da hiperbárica. E qual é a sua mensagem para os médicos que querem montar um serviço, que querem entrar nesse campo de medicina de oxigenoterapia hiperbárica? Primeiro, fiquem associados ao SMOB. Por enquanto é de graça, tá certo? A gente tem aí os patrocínios, então a gente consegue manter a sociedade de uma certa forma de graça. Eu acho que logo a gente vai ter que mudar isso daí, porque realmente a gente está crescendo, graças a Deus, mas por enquanto é de graça. Então, venha se filiar a gente. E depois, já tenham esses pontos. Pense no seu ponto, pense na infraestrutura que você vai ter, treine na sua equipe. Não digamos, isso daqui não é gasto, é investimento. Certo? Essa é uma das coisas que a gente ainda precisa fazer e está no nosso rol de planejamento, né? É dar cursos de treinamento, tanto para médicos quanto para o pessoal de enfermagem em terapia hiperbárica. Treinem a sua equipe. Isso não é custo, isso é investimento. E se planeje um pouquinho financeiramente. Tá? Não é, digamos assim, um investimento barato. As câmaras hiperbáricas têm um valor agregado alto, tá? Você tem um investimento inicial e ele demora, como qualquer negócio no país, para voltar. Certo? Então, não acha que você vai abrir um centro de hiperbárica e já sair fazendo aí 50, 60 sessões por dia, certo? Isso existe uma curva, então você precisa ter um pouquinho de planejamento financeiro para aguentar, eventualmente, aí o primeiro ano e meio, para começar a ter retorno. Marcelo, foi uma honra ter conversado com você um pouco sobre o HB, contar com sua experiência, mostrar que o HB é uma ferramenta importante na recuperação de vários traumas que a gente tem, seja uma cirurgia, seja uma úlcera venosa, seja um pé diabético, o impacto que isso tem. É importante que isso seja baseado em evidência científica e o mais importante é o entusiasmo, né? É uma terapêutica que a gente vê resultados imediatos, você vê o resultado de uma criança, é muito impactante. Você me pediu para encerrar falando para quem quer ter uma clínica. Agora eu posso falar algumas palavras para quem vai indicar o tratamento? Pode. Não demore para indicar. Tá certo? Esse é aquilo que eu comentei no comecinho. No começo, como a gente tinha muito pouco acesso às câmeras, a gente demorava muito para indicar. O paciente demorava muito para começar o tratamento. Aí o resultado não é bom. Tenta fazer isso mais precoce. O ideal é nós pegarmos aquela ferida, aquela lesão pós-cirurgia plástica, um pé diabético que está começando ainda. Quanto mais cedo, como quase tudo na medicina, quanto mais cedo eu começo o tratamento, melhor vai ser o resultado, menos sessões esse paciente vai precisar e mais chance de recuperação. Não demorem para indicar. O impacto da terapia hiperbárica é principalmente o início precoce. Eu acho que é quase tudo na medicina. Quanto mais você deixa a coisa evoluir, pior é. Muito bem, pessoal. Obrigado pela participação aqui nos acompanhar esse nosso Sempre em Movimento. Eu costumo dizer, se você gostou, volte outras vezes. Se você não gostou, indique para o inimigo, para ele também ter o prazer de ouvir a gente um pouco. E muito obrigado e não esqueça de olhar nas nossas redes sociais Sempre em Movimento. Muito obrigado, doutor Marcelo. Obrigado, Branco. Obrigado pela oportunidade.